gente tem até amanhã. Salve a igreja. Aliás, até quarta, feriado. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Só que bem, sim. Estou acordado. Graças a Deus. Mas olha um dia na presença de Deus, na casa do Senhor. Amém? Do que mil e outros lugares. Você crê nisso? Amém. Temos a Bíblia, a Palavra de Deus, o texto que se encontra em Samuel. Amém? Primeiro Samuel, capítulo de número 3. Vou fazer a leitura na tradução Nova Versão Internacional. Em alguns aplicativos está indicado como NVI. Se a sua tradução não for a mesma que a minha, não se preocupe. Mas vamos fazer a leitura nessa tradução, tentando-se para aquilo que o Senhor quer para falar para o seu coração nesta manhã. Amém? Capítulo de número 3. 1 Samuel 3. A minha Bíblia tem a tradução Nova Versão Internacional e o título dela diz assim: O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Mais uma vez eu vou fazer a leitura do primeiro versículo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado e em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Em algumas traduções, a arca da aliança. É assim que está na sua Bíblia? Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até ele e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: Não chamei, volte e deite-se. E então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse: Senhor, estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor, que Deus, estava chamando o menino. E ele disse: Vá, deite-se. E ele, chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar, e o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel
algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. E por isso, jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante o sacrifício da oferta. E Samuel ficou deitado até de manhã. E então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. E ele perguntou: o que o Senhor te disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele te falou. Então Samuel lhe contou tudo, e nada escondeu. E então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que ele parecer melhor. E enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com ele que todas as suas palavras se cumprissem. Com todo Israel, desde Dan até Betseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Essas são as palavras do Senhor. Amém? Amém. Nós estamos trabalhando neste mês de fevereiro sobre o chamado de algumas das pessoas, uns personagens bíblicos, uns talvez até mais conhecidos do que outros. O início de tudo se deu quando Jesus fala na Ide e anuncia o Evangelho a toda criatura. E a partir de então, nós começamos a ver o chamado de outros personagens bíblicos também. O personagem de hoje é Samuel, que talvez você deve já ter ouvido falar. Uma primeira particularidade em relação a esse texto é que essa época, esse contexto aqui inserido, o regime político de Israel era feito pelos juízes. E aí, isso vai ser talvez um episódio à parte para nossas reflexões. Mas o que nós podemos imaginar é que, na época então que o povo lá saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, chegou na Terra Prometida, qual que era ali então a distribuição geográfica? Eram as 12 tribos. E entre as 12 tribos, cada uma das tribos possuía então um representante na parte de Deus, que era um juiz. E esse juiz então era o responsável por cada tribo. Então podemos pensar que tinham 12 juízes, um correspondente a cada tribo. E essa história especificamente se dá na tribo de Eli. O texto ele se dá também numa circunstância nova, porque é uma virada de chave também para aquele povo que tinham-se juízes e passa então a ter um único profeta, que ele é o responsável por todo o povo de Deus. É um momento novo, é uma novidade que está para acontecer, como nós lemos. Mas, indo do início ainda deste texto, tem algumas coisas que nós não podemos deixar passar batido.
E a primeira delas é que Samuel, ele é filho de Ana. E Ana tinha muitos filhos, né? Não. Só teve um, não foi isso? E ela foi mãe com quantos anos? Com 18 anos? Com 20 anos? Valendo um bombom. Um só, tá? Porque a caixa está cara. Com quantos anos que ela foi mãe? Aí já é mais, né? Ela não podia ser mãe. Ela era estéril. Mas ela, assim, né? Só para contextualizar um pouquinho ainda mais. A bênção de Deus sobre uma família se dava pelos filhos. Quanto maior numeroso eram os filhos daquele casal, era a proporção da bênção de Deus para aquela família. Por sua vez, se uma mulher era estéril, ela estava em pecado. Ela era considerada pecadora, transgressora da lei do Senhor, e não poderia ser abençoada por Deus, e por isso não tinha filhos. Só que ela faz uma promessa para Deus. Ela oferece o seu filho ao Senhor. Se eu for mãe, eu vou entregar o meu filho para o Senhor. Amém? E é exatamente esse filho que se chama Samuel. Então, no início do capítulo, o menino Samuel, então, era uma criança, ministrava perante ao Senhor, sob a direção de Eli. Então, Eli, que era o juiz, era o responsável por aquela tribo, tinha como seu ajudante Samuel, que desde pequeno, então, conforme a Ana tinha entregado o seu filho ao Senhor, estava lá também na casa de Deus, obedecendo os estatutos do Senhor, acompanhava Eli em todas as coisas. E assim, talvez, como você pode ter vindo na igreja desde pequeno, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó pegavam você pela mão e trazia você na igreja. E assim era com Samuel. Talvez você não é assim, né? Você aceitou Jesus depois da infância, talvez não foi trazido pelo pai, pela mãe. Mas Samuel era assim, ele tinha essa lembrança, ele foi desde pequeno oferecido ao Senhor, consagrado ao Senhor. E ele ministrava então perante o Senhor sob direção de Eli. Samuel conhecia a lei? Ele conhecia. Ele sabia os mandamentos? Ele conhecia os primeiros livros da Bíblia, então, que era o Pentateuco, que era aquilo que era a Bíblia da época? Sim. Ele tinha contato com tudo isso. Nada era desconhecido para Samuel. Pelo contrário, ele conhecia tudo. Porque desde pequeno foi se ensinando para ele. Amém? Assim como vai ter sido para você. E Eli, conforme no versículo número 2, estava já os seus olhos ficando fracos. O que quer dizer isso? Os olhos ficando fracos. A idade está chegando. Ele já não tinha o mesmo vigor, ele já não tinha a mesma saúde que ele tinha no seu início de ministério. Isso me faz pensar também que todos nós um dia vamos ficar assim, né? Com a nossa saúde já comprometida. Mas o Senhor, mesmo assim, capacita a sua obra para que ela continue com a chama acesa em todo lugar. E mesmo com pouca saúde, ele ainda era o responsável, ele ainda era o juiz. Mesmo com seus olhos cansados, fracos,
já não conseguindo enxergar, estava ficando cego. Ele mesmo assim, ele era ainda responsável, juiz, naquela região. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava ali a arca de Deus. A presença de Deus para o povo se dava mediante a sua arca. E a arca de Deus, a arca do Senhor, representava então que o Senhor estava com eles. Samuel estava num local consagrado. Era um menino conhecedor da palavra de Deus. Eu ia falar que ele era da idade do Aquila, mas eu acho que ele é ainda mais novo, talvez da idade do Mateus. Novinho. Talvez da idade do Eric, né? E aí ele ouve a voz do Senhor, dizendo para ele assim: Samuel, Samuel. E o menino achou que era ele que estava chamando, né? E com toda a reverência ele vai lá e vai chamar ele. Pois não, o senhor me chamou? Não, vai dormir, estou aqui já dormindo, cansado. Não fui eu não. Mas ele ouve pela segunda vez, pela terceira vez. E aí então ele se dá conta que é Deus chamando Samuel. E quando Deus te chamar novamente, diga: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Muitas das vezes o Senhor fala conosco. Amém? Fala contigo. E aí você fica pensando: e agora, né? O que eu vou fazer? E aí Eli, né, o servo de Deus, fala assim: olha, quando Deus falar com você, fala assim: o teu servo te ouve. Aí você pode pensar assim: ah, não vai dar bom. Não vai dar bom, vai ficar ruim. Não aguento. Né? Samuel, ele poderia desobedecer o que ele disse para ele. Ele poderia dizer não. Ele poderia virar assim: ó, eu sei que é você, Deus, mas eu não, sou novo, tenho muitas outras coisas para fazer. Deixa ele ainda, tem ainda saúde aí, deixa ele continuar mais um pouquinho e deixa eu dormir que está tarde. Né? Porque às vezes a gente faz isso para Deus. Hoje eu não vou porque eu vou dormir, porque eu estou cansado, eu tive uma semana exaustiva, trabalhei, fiz um monte de coisa, aí eu fui cuidar da família, aí eu fui fazer não sei o quê. Eu tive outras coisas para resolver. E me perdoem aqui, como pastor da igreja, ter que dizer isso para os irmãos e para as irmãs. A pior coisa para o pastor é ter que convidar crente para ir para a igreja. O nosso papel como cristãos é alcançar outras pessoas e anunciar o evangelho para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E quando o pastor ele fica ali tendo que convidar crente para vir para a igreja, é sinal que o que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. Eu contei no banco, estamos quase em 15 pessoas. Os crentes da igreja não vieram. E aí eu fico pensando, se fosse ali, você sentado ali, deitado, e o Senhor chamasse o seu nome, Samuel, Samuel, e você virasse as costas. Você falasse: não, não quero, não vou. Estou desanimado. É ou não é? Sabe o que Samuel respondeu? Versículo 10. Fala, porque o teu servo está ouvindo. Eu queria pedir a gentileza de você repetir isso comigo. Fala,
pois o teu servo está ouvindo. Agora só com um pouquinho mais de convicção, tá? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém. Que possamos responder o chamado do Senhor dessa maneira. Atenciosos, fala, porque eu estou te ouvindo. Fala porque eu quero ouvir a tua voz. Samuel, ele conhecia a parte teórica, mas ele ainda não tinha a experiência prática com o Senhor. E nesse dia aqui, nessa noite, Samuel estava tendo a oportunidade, o privilégio de ter um contato real com o Senhor. Assim como você talvez pode estar tendo essa oportunidade hoje. Talvez você não é tão novo já como Samuel. Ou você é novo há mais tempo. Mas não importa. O que importa é que Deus está falando com você nessa manhã. Amém. Cabe agora como vamos responder a esse chamado de Deus. Será que vamos falar assim? Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve? Ou será que vamos continuar negligenciando a voz do Senhor? Será que vamos ficar colocando barreiras na frente da vontade de Deus? Será que vamos colocar empecilhos para estar presentes na casa de Deus? Eli poderia ter os seus defeitos. A palavra fala que a sua família era meio desandada, assim, sabe? Meio desviada, assim, quando a pessoa já não vai na igreja, já faz tudo de qualquer jeito, né? Já é relaxado. E Eli, ao invés de dar bronca, ao invés de dar o corretivo, ele ainda, né, passava um pano. O que acontecia então? Deus falou assim: olha, se continuar assim, não vai dar bom. E o que ele fez foi contar isso para Samuel. Pegou o menino que estava sendo preparado para a continuação da obra de Deus, mas para um novo momento, para uma nova formatação. Não será um juiz. Vai ser algo novo da parte de Deus, que nem ele sabia. A ponto de que ele meio que forçou a amizade ele para Samuel. Ó, Samuel, é bom você contar aí, né? Porque você sabe, se você me esconder alguma coisa, Deus ainda vai pisar para o seu lado, né? Ainda quis ameaçar, intimidar. Mas Samuel estava tranquilo, estava com a consciência tranquila. Quando nós colocamos o nosso coração para fazer a vontade de Deus, nós temos que ter a nossa consciência tranquila. Porque é Deus que está mandando você. É Deus que está te enviando. É Deus que está te capacitando. E é Deus também que vai não deixar faltar. Amém. Amém? É Deus que vai cuidar de você em todas as circunstâncias. É Deus que vai curar você. É Deus que vai te proteger. E é por isso que a nossa fala tem que ser apenas essa fala. Assim. Fala porque eu estou ouvindo. Fala porque eu estou disposto a ouvir. Fala porque eu quero ouvir a tua voz. E Deus falou. E Deus falou e Deus agiu na história do seu povo. Deus, ele agiu na história não somente de Samuel, mas também de todo o povo de Deus. Amém. Amém. Samuel foi aquele que ungiu Davi como rei. Um homem segundo o coração de Deus.
é importante destacarmos alguns feitos dos homens de Deus, porque às vezes nós nos olhamos tão insignificantes, talvez como a pequenez de Samuel, e não nos deparamos com as coisas grandes que o Senhor pode fazer conosco, com a nossa vida, com os nossos ministérios, com as nossas crianças que já são adolescentes, jovens, com quantas coisas que ainda temos ainda a realizar aqui neste bairro. Porque se estamos aqui, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem algo para você. Amém. Para a sua saúde, para a sua vida, para a sua família também. Mesmo que a sua família possa ser que nem a família de Eli. Só Jesus na causa. Mas você vai ser instrumento de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu vou repetir. Você vai ser instrumento de Deus aonde você colocar a planta dos seus pés. Amém. Amém. Onde havia se revelado o Senhor para Samuel por meio da sua palavra, o Senhor continuou aparecendo. O Senhor Deus, Ele se renova, Ele aparece, e Ele reaparece, e Ele confirma o seu chamado a cada um de nós. Nós estamos aqui na Vila Santa Maria, e o trabalho não foi iniciado ontem. O Senhor já se revelou lá atrás, para homens e mulheres de fé. E Deus está novamente repetindo o ciclo, voltando hoje novamente e reafirmando os votos que Ele fez no passado aqui. As pessoas todas que estavam no dia da inauguração dessa igreja não estão presentes. Só a Valéria, tá certo. Mas tirando a Valéria Ercília, que estava no dia da fundação da igreja, somos pessoas chamadas por Deus também. Você crê nisso? Amém. Então repete mais uma vez. Fala. Pois o teu servo está ouvindo. Agora para valer, vai. Está saindo na internet. Fala. Pois o teu servo está ouvindo. Está ouvindo. Deus te abençoe. Amém.